Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. O tema do vídeo de hoje é eleições americanas. Por quê? Porque no último dia 26 de julho, nós tivemos uma data importante no calendário eleitoral norte-americano. Dali em diante, nós começamos a contar 100 dias para as eleições que vão acontecer no dia 3 de novembro. Aqui na faculdade de História, e eu imagino que em todas as faculdades sejam assim também, quando faltam 100 dias para a formatura, os alunos costumam organizar a festa dos 100 dias. Daí então eu pensei que seria legal fazer um vídeo dos 100 dias para as eleições dos Estados Unidos. Hoje eu vou fazer um resumão de tudo que nós temos até aqui, com as principais novidades, mas também tudo aquilo que nós podemos esperar para os meses que vêm por aí. Aliás, a partir do mês de agosto, eu pretendo fazer pelo menos 2 vídeos por semana, tratando especificamente do tema das eleições. Eu vou começar com um vídeo explicando como é que funciona o processo eleitoral norte-americano. Sistema de delegados, voto direto, voto indireto, enfim, tudo que geralmente as pessoas perguntam por aí. Mas, além disso, eu também vou fazer outros vídeos contando a história das eleições. Quais candidatos eram azarão e acabaram saindo vitoriosos, quais presidentes foram para a reeleição e perderam, quais foram as eleições mais apertadas, e também teremos espaço até mesmo para fofocas. Enfim, vai ser muito legal. Então, para que você não perca nada, já sabe, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ou não seja inscrita. Já curta este vídeo e compartilhe com os amigos que também querem saber mais sobre um dos grandes eventos do ano de 2020, o ano do Upside Down. Para começarmos então a falar de um resumão das eleições americanas até aqui e o que nos espera para os próximos 100 dias, a primeira pergunta que eu vou tentar responder é, afinal de contas, quem é que tá na frente? Bom, como eu já falei em outro vídeo a respeito do Kanye West, existem algumas candidaturas que são independentes, mas no cenário político norte-americano isso conta muito pouco. No fim das contas, a corrida se dá entre 2 candidatos, o Joe Biden e o Donald Trump, um do Partido Democrata, outro do Partido Republicano. E neste exato momento é possível dizer que o Joe Biden está na frente da corrida eleitoral. Baseado em que eu estou dizendo isso? Baseado nas pesquisas. Ele não apenas está performando muito bem em estados que são tradicionalmente estados democratas, os chamados Blue States, como ele também vem avançando em estados onde o Trump venceu na eleição passada, como é o exemplo da Flórida, do Arizona, do Michigan, da Pensilvânia e de Wisconsin. Claro, em muitos desses estados a corrida está praticamente empatada, como é o caso da Georgia, onde o Biden tem apenas 1% de vantagem sobre o Trump. Porém, vale lembrar que a última vez que um democrata ganhou na Georgia foi Bill Clinton em 1992. Além disso, Biden também aparece com uma vantagem mínima de 2% sobre o Trump no Texas. E assim como a Georgia, o Texas é um red state, é um estado republicano. Para vocês terem uma ideia, a última vez que um democrata venceu por lá foi em 1976 com Jimmy Carter. E como eu disse anteriormente, além de avançar sobre territórios tradicionalmente republicanos, o Joe Biden também começa a vencer naquilo que nós chamamos de swing states, que são estados que não têm uma preferência muito bem definida por partido, como é o caso da Pensilvânia, do Michigan e de Wisconsin. Nesses 3 estados, o Joe Biden está com uma vantagem de pelo menos 7% sobre o Trump, sendo que em 2016
o Trump venceu nesses estados com menos de 1% de diferença sobre a Hillary Clinton. E como vocês verão no meu próximo vídeo sobre como funcionam as eleições norte-americanas, a vitória nesses estados é fundamental para garantir um desempate. Esses números que eu estou comentando aqui foram divulgados pelo Morning Consult no dia 28 de julho, conhecido como a data que eu estou gravando esse vídeo. Porém, ela acompanha uma tendência que também se verifica em outras pesquisas nacionais, feitas inclusive por emissoras de televisão conservadoras, como é a Fox News. Sendo assim, pegando as pesquisas que nós temos até agora, em alguns cenários, o Joe Biden chega a possuir 353 delegados contra 147 de Donald Trump. E se você não sabe o que são delegados e como isso funciona, não se preocupe. No vídeo da semana que vem eu vou explicar tudo. Aliás, se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu posso incorporar essa dúvida no vídeo da semana que vem. Outro número importante que as pesquisas nos trazem são referentes aos votos nos subúrbios. E por que eles são importantes? Porque diferente dos grandes centros, eles são menos cosmopolitas e menos progressistas, o que faz com que muitas vezes as pesquisas nacionais captem uma intenção de voto que não necessariamente se reflete nos subúrbios. Por exemplo, nas eleições de 2016, enquanto as pesquisas apontavam para uma vitória da Hillary Clinton, as pesquisas nacionais, nos subúrbios, o Donald Trump foi vencedor. Agora, por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque neste momento, o Joe Biden também lidera as pesquisas nos subúrbios. E aí aqui eu vou deixar uma dica para vocês. Quem gosta de acompanhar números de pesquisas e informações a respeito das eleições americanas, mais focada nessas análises da corrida e das chances de cada um dos candidatos, eu indico o perfil Eleições EUA, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eles estão fazendo uma ótima cobertura com vários dados, informações sempre muito atualizadas a respeito da corrida. Selo Sorrilha de qualidade. Porém, é importante que a gente pense nisso que eu falei agora há pouco. As pesquisas de 2016 também não davam Trump como favorito e mesmo assim ele ganhou. As pesquisas agora também apontam para essa direção, conforme eu comentei. O que mudou de 2016 para 2020 para que isso não se repita? Eu poderia mencionar pelo menos 3 motivos, mas fazendo uma ressalva. É evidente, isso pode se repetir novamente, até porque o Trump, como eu vou demonstrar até o final desse vídeo, está de fato realinhando a sua estratégia de campanha. Mas então quais seriam os 3 motivos que diferenciam 2016 de 2020? O primeiro seria o fator Bernie Sanders. Em 2016, ele não embarcou na campanha da Hillary, o que fez com que muitos dos seus eleitores votassem até mesmo a favor do Trump. Nesse ano ele já embarcou no bonde do Joe Biden mais cedo, o que poderia ser um bom fator para o democrata atrair votos das pessoas mais jovens e também de eleitores mais radicais. Segundo, que existe menor resistência ao nome de Joe Biden em relação ao nome de Hillary Clinton, principalmente entre os setores conservadores. O fato dele ser homem ajuda? Sim, ajuda. Eu não tenho dúvidas que existiu muito preconceito nos setores conservadores em relação a Hillary pelo fato dela ser uma mulher. Porém, o Biden também é tradicionalmente visto como um político conciliador, como alguém que é capaz de costurar alianças improváveis, ao mesmo tempo que é bastante próximo aos sindicatos de trabalhadores, o que é um ponto favorável, principalmente se nós pensarmos a realidade do meio oeste, onde o voto do trabalhador branco conta bastante, como é o caso do Michigan. E o terceiro item é que Trump agora é a situação. É muito diferente você ir para uma eleição fazendo acusações, dizendo que faria tudo diferente, enquanto você é o candidato da oposição. Agora, quando você tá no partido que é a situação, como era o caso da Hillary, você acaba ficando na defensiva. Então, neste momento, o Trump não é mais um franco atirador. Ele é o candidato que defende o cinturão, o que faz com que as suas promessas sejam
reavaliadas. E isso fica bastante evidente na temática das questões raciais, por exemplo. A campanha de Trump e também de blogs de seus apoiadores constantemente veiculam imagens de enfrentamentos de policiais com líderes do movimento negro nos Estados Unidos, como Black Lives Matter. E geralmente quando fazem isso, eles afirmam: assim será a América de Joe Biden caso ele seja eleito. Porém, as imagens que são transmitidas são as imagens da América do Trump, o que então não faz muito sentido. A América já estaria assim. E aqui é bastante importante nós frisarmos que a temática da discussão em torno dos assuntos étnicos é, sem dúvida alguma, um dos principais temas dessa eleição, junto com o coronavírus, a China e também a economia / seguridade social. Sobre as tensões sociais, por exemplo, aproximadamente 65% dos americanos entendem que o Trump administra mal este assunto. Até aqui ele tentou se vender como o presidente da lei e da ordem, mas sem que esse argumento fosse bem recebido. Afinal de contas, a maioria da população é favorável às manifestações. A mesma coisa em relação ao coronavírus e à China. As posturas de Trump sobre estes dois assuntos não são bem avaliadas entre os eleitores. Na questão do coronavírus, 55% do eleitorado norte-americano julgam que Trump não administra bem essa crise, contribuindo inclusive para o agravamento da pandemia. E para piorar, o contágio do coronavírus voltou a crescer nos Estados Unidos nas últimas 2 semanas. Aí você vai falar: mas também o Sorrilha é professor de história. O Sorrilha é comunista. O Sorrilha fala isso para doutrinar você. Bom, se é assim, então eu te pergunto: por que é que o Donald Trump mandou embora o seu diretor de campanha? Aliás, não apenas isso. Por que é que ele mudou a estratégia dele em relação ao coronavírus? No caso do coronavírus, por exemplo, ele passou a defender o uso de máscaras como um ato patriótico, coisa que até 2 semanas atrás ele se recusava a fazer. Desistiu de fazer comícios, aparições públicas e até mesmo a convenção do Partido Republicano que ia acontecer na Flórida, o atual epicentro da crise do coronavírus nos Estados Unidos, foi cancelada. E até mesmo nas suas últimas aparições, ele admitiu de que a tendência é que os casos piorem antes de voltar a melhorarem. Por outro lado, ele também já encomendou todos os lotes de vacinas que estão sendo produzidas por farmacêuticas norte-americanas. Até mesmo um plano de vacinação em massa está sendo estruturado para que todo mundo seja vacinado o quanto antes, de preferência antes de novembro. Bom, se isso não representa um realinhamento de discurso visando uma estratégia eleitoral, eu não sei exatamente o que é. Porém, se de um lado ele faz esse reposicionamento típico de um candidato que está atrás nas pesquisas, por outro lado, ele também ataca ao bom e velho estilo Donald Trump. Vai até o Twitter e começa a dizer que muito provavelmente as eleições desse ano serão fraudadas, fato que é inédito na história recente dos presidentes dos Estados Unidos. Nunca nenhum presidente norte-americano acusou previamente uma eleição de fraude. Na verdade, o Donald Trump fez isso em 2016, só que ele ainda não era presidente. E também saiu vitorioso. E por fim, a questão da China também nos dá um bom indício desse reposicionamento do Trump no cenário eleitoral. Nós podemos dizer que o fechamento da embaixada chinesa em Houston pode sim entrar na conta das eleições. É claro que isso é uma questão muito maior. Esse imbróglio entre China e Estados Unidos nos remetem a coisas que não estão necessariamente ligadas às eleições, como, por exemplo, espionagem de tecnologia e também questões humanitárias relacionadas lá na China. Porém, o que eu quero mencionar aqui para vocês é que, ao contrário do que você deve ter escutado por aí, para o eleitorado norte-americano, o Trump não necessariamente representa o último escudo do Ocidente contra a China. Muito pelo contrário, a visão que se construiu ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, é de que a ascensão da China e até mesmo da Rússia se deveu por conta de uma inação do Trump no cenário
global, como se a sua política externa, mais voltada para o isolacionismo e para as defesas das barreiras alfandegárias, Make America Great Again, America First, tivessem possibilitado que existisse uma espécie de vazio de poder internacional que começasse a ser preenchido pela China. E neste ponto, essa é uma crítica que foi feita principalmente pelo Partido Democrata ao longo deste período que eu mencionei. Mas não só por ele. Existem setores dentro do próprio Partido Republicano que reivindicam que Trump assuma uma espécie de papel de liderança ocidental no combate ao avanço da China pelo mundo, coisa que até então ele não teria feito. Nomes como de Mitt Romney, um senador republicano, mas também de institutos como o Lincoln Project, também ligado ao Partido Republicano, fazem exatamente essa crítica. No caso do Lincoln Project, eles dizem que o Trump é melhor presidente para a Rússia do que para os Estados Unidos. Então, essa endurecida contra a China, pensando no cenário eleitoral, não tem a ver apenas com a busca de um inimigo externo que fosse capaz de unir e realçar os espíritos patrióticos de todos os americanos, comungando em torno de um mesmo propósito, que é a defesa da soberania norte-americana. O que é muito importante, de fato. Afinal de contas, se tem um tema que une todos os americanos hoje, é o medo que eles têm da China. Para vocês terem uma ideia, entre os democratas, 62% entendem que a China é o principal problema dos Estados Unidos para os próximos anos. E este número entre os republicanos sobe para 72%. Então, nesse sentido, um reposicionamento do Trump sobre esse assunto é uma forma de dar uma resposta aos eleitores, não apenas republicanos, mas também democratas, de que num próximo mandato ele estaria disposto a se posicionar como esse grande líder do Ocidente. Mas o fato é que até agora ele não foi assim. E por fim, mais duas informações para fechar o nosso resumão. A convenção do Partido Democrata já tem data para acontecer, será entre os dias 17 e 20 de agosto e acontecerá em Milwaukee, no Wisconsin. Até lá, obrigatoriamente, o Biden terá indicado a sua vice para o restante da campanha eleitoral. E claro que quando ele anunciar, eu volto aqui para contar quem foi e o que eu achei da escolha. Além disso, o primeiro debate também está marcado para acontecer no dia 29 de setembro em Cleveland, no Ohio. E esse foi o resumão dos 100 dias para as eleições dos Estados Unidos. Na semana que vem, eu voltarei para explicar como é que funciona o processo eleitoral americano. Afinal de contas, por que tem eleições por lá que o presidente ganha, mas não é eleito? Você sabe a resposta? Bom, se não sabe, semana que vem nós nos vemos. Até lá, tchau, tchau!